Universidade Federal de Minas Gerais, vestibular 2009, segunda etapa, Química, questão número 2. A reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio, N2O5, que produz dióxido de nitrogênio, NO2, e oxigênio, O2, foi realizada num recipiente de 1 litro a temperatura de 2 graus Celsius. Item 1. Escreva a equação balanceada que representa essa reação. Item 2. Analise este gráfico em que está representada a concentração de N2O5 em função do tempo ao longo dessa reação. No início da reação, a concentração dos produtos é igual a zero. Considerando essas informações, trace diretamente no gráfico acima a curva que representa a concentração do NO2 produzido em função do tempo. Item 3. Considere agora o tempo transcorrido para que a concentração inicial de N2O5 se reduza à metade. Calcule a velocidade média de consumo do N2O5 nesse intervalo de tempo. Resolvendo o item 1, escreva a equação balanceada que representa essa reação. N2O5, que vai produzir NO2 mais o O2, gás oxigênio. Fazendo um ajuste dessa reação, 1 mol de N2O5 estará para 2 mols de NO2 mais meio mol de O2. Não esqueçam de conferir se a equação está realmente ajustada. No primeiro membro, 2 átomos do elemento químico nitrogênio. No segundo membro, 2 átomos do elemento químico nitrogênio. No primeiro membro, 5 átomos do elemento químico oxigênio. No segundo membro, primeiro temos 4 no NO2, do elemento químico oxigênio, e depois 1 átomo de oxigênio, uma vez que nós temos meio de O2. O ajuste final ficará 1 mol de N2O5, dando formação a 2 mols de NO2, mais meio mol de O2. Item 2. Analise este gráfico em que está representada a concentração do N2O5, em função do tempo, ao longo dessa reação. No início da reação, a concentração dos produtos é igual a zero. Considerando essas informações, trace diretamente no gráfico acima a curva que representa a concentração do NO2 produzido em função do tempo. A equação ajustada do item 1 vai nos ajudar a resolver os pontos que deveremos traçar no item 2. Em primeiro lugar, o ponto 00 deverá ser marcado. É onde tudo está iniciando. Estabelecendo uma condição estequiométrica, para meio mol de N2O5, nós teremos 1 mol de NO2, segundo ponto marcado no gráfico. Continuando com a condição estequiométrica, 1 mol de N2O5, 2 mols de NO2, segundo ponto marcado no gráfico. 1,5 mol de N2O5, 3 mol de NO2, terceiro ponto marcado no gráfico. 2 mol de N2O5, produzindo 4 mols de NO2, outro ponto marcado no gráfico. E, finalmente, 2,5 mol de N2O5, dando 5 mols de NO2, último ponto marcado no gráfico. Com isso, podemos determinar a curva a que pede o item 2 da questão. Item 3. Considere agora o tempo transcorrido para que a concentração inicial do N2O5 se reduza à metade. Calcule a velocidade média de consumo do N2O5 nesse intervalo de tempo. Vale lembrar que a curva que representa a concentração do N2O5 é aquela curva que parte de cima, numa concentração de 3 mol por litro. O item faz referência à redução da metade dessa concentração de N2O5. Portanto, se no início nós temos 3 mols de N2O5, a metade será 1,5 mol, como está sendo mostrado aí no gráfico. Em se tratando do tempo, nós temos que exatamente no ponto onde eu tenho a concentração reduzida à metade de 1,5 mol de N2O5, esse tempo será igual a 11,25 horas. Então, será o tempo que nós vamos trabalhar para o cálculo da velocidade média. A velocidade média de consumo será a variação da concentração sobre a variação do tempo. Podemos trabalhar em módulo para que esse resultado saia sem o sinal. Bom, a concentração inicial, 3 molar. A concentração final, 1,5 molar. O tempo inicial, 0. E o tempo final, determinado no gráfico, 11,25. De modo que a velocidade média será igual a 0,133 mol por litro que multiplica a hora. Encerrada a questão.